Dona Maria estava sentada em sua velha cadeira de balanço, uma herança de sua mãe, que rangia suavemente enquanto balançava. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando o pequeno cômodo onde ela passava a maior parte do tempo. Era um espaço simples, repleto de lembranças e fotografias que contavam a história de uma vida inteira. Entre as imagens, destacava-se uma em particular, Clara, sua filha, vestindo um vestido florido, com um sorriso que parecia brilhar mais que o próprio sol. Dona Maria sentiu o coração apertar, como se uma mão invisível o estivesse comprimindo. A saudade a consumia, e o desejo de reencontrar Clara crescia a cada dia. Ela pegou a foto com cuidado, admirando os traços que ainda permaneciam na memória, apesar dos anos. Clara havia partido para a cidade grande havia muito tempo, em busca de oportunidades, mas a despedida deixará um vazio imenso no coração da mãe. Como será que ela está? Será que ainda se lembra de mim? Pensou Dona Maria, enquanto as lágrimas começavam a escorrer pelo seu rosto enrugado. A imagem da filha a fazia lembrar dos dias em que as duas cozinhavam juntas, das risadas e das tardes passadas no quintal, onde Clara corria atrás das borboletas. Eram tempos simples, mas repletos de amor. Um impulso repentino atravessou a mente de Dona Maria. Era hora de uma visita. Talvez ela esteja esperando por mim, murmurou para si mesma. Com esse pensamento, um misto de esperança e nervosismo tomou conta dela. Mas e se ela não quiser me ver? E se eu não for bem-vinda? As dúvidas começaram a surgir, mas a saudade falava mais alto. Com um fio de determinação, levantou-se da cadeira e dirigiu-se à mesa, onde suas ferramentas de costura estavam dispostas. Enquanto preparava a linha e a agulha, Dona Maria começou a costurar uma blusa. Queria que Clara vestisse algo feito por ela, algo que representasse o amor que sempre sentiu pela filha. Os dedos ágeis moviam-se com a familiaridade de quem já havia feito aquilo muitas vezes antes. Enquanto costurava, a mente dela vagava pelos momentos em que Clara era uma garotinha. Ela sempre amou essa cor, pensava, escolhendo um tecido azul que lembrava o céu em um dia claro. E como ela adorava quando eu a ajudava a escolher o que vestir para a escola. Os pensamentos a levaram a uma época em que a vida era mais simples. Dona Maria lembrava-se das noites em que contava histórias para Clara antes de dormir, das promessas de que sempre estariam juntas, não importava o que acontecesse. Mas a vida, com suas reviravoltas, havia levado Clara para longe. E agora, Dona Maria se perguntava se ainda havia um caminho de volta para a filha. O que eu faria se ela não me reconhecesse? E se eu não soubesse como falar com ela? As interrogações dançavam em sua mente, mas ela se esforçava para afastar os pensamentos negativos. Com a blusa quase pronta, Dona Maria decidiu que era hora de partir. Olhou-se no espelho, avaliando sua aparência. Os cabelos grisalhos, amarrados em um coque despretensioso, e as rugas que contavam histórias de uma vida de trabalho duro. Acho que ainda posso me arrumar um pouco, pensou, pegando um batom vermelho que usava em ocasiões especiais. Com um toque cuidadoso, aplicou-o nos lábios, sentindo-se um pouco mais confiante. Se vou ver minha filha, quero que ela me veja bonita. Após se arrumar, pegou uma pequena bolsa com a blusa e algumas lembranças, como um álbum de fotos que guardava com carinho. Essas memórias podem ajudar a aquecer o coração dela, pensou. Com um último olhar ao redor da casa, repleta de lembranças e histórias, Dona Maria saiu, fechando a porta atrás de si com um leve suspiro. O sol brilhava intensamente, e o caminho até a mansão de Clara parecia mais longo do que ela se lembrava. Cada passo era uma mistura de alegria e medo, e a dúvida sobre como seria recebida a acompanhava. Ao chegar à mansão, Dona Maria parou em frente ao portão, observando a imponente estrutura que se erguia diante dela.
A casa era muito maior do que ela imaginava. As paredes brancas e os jardins bem cuidados pareciam distantes da simplicidade da sua própria vida. Ela deve ter mudado tanto, refletiu, enquanto o coração acelerava. O contraste entre a vida que Clara levará e a dela parecia quase intransponível. Como vou entrar? E se ela não quiser me ver? A insegurança a envolvia, mas um impulso interior a impediu de recuar. A esperança de um reencontro a mantinha firme. Dona Maria respirou fundo, ajustou a bolsa no ombro e subiu até a porta. O som da campainha ecoou, e ela ficou aguardando, com as mãos suando. Por favor, que ela me receba com amor, pediu em um sussurro. O tempo parecia se arrastar, e a expectativa tornava-se quase insuportável. Finalmente, a porta se abriu lentamente, revelando uma figura familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Clara estava diante dela, um pouco mais velha, com traços que lembravam Dona Maria, mas também com uma aura de sofisticação que parecia afastá-las. Mãe. O tom da voz era uma mistura de surpresa e confusão. Dona Maria sentiu um nó se formar na garganta. As palavras que desejava dizer ficaram presas, enquanto seus olhos se encheram de lágrimas. Clara, minha filha. A saudade transbordou em sua voz tremula, mas a expressão de Clara não era de alegria. Havia um leve desconforto no seu olhar, como se a presença da mãe fosse um lembrete de algo que ela preferia esquecer. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, tentando manter a compostura. Dona Maria sentiu um frio na barriga. O que deveria ser um reencontro caloroso se tornará um momento carregado de tensão. Ela hesitou antes de responder, mas a esperança de que o amor ainda existisse entre elas não a deixava desistir. Eu vim te ver, minha filha. Estava com saudades. A voz falhou, e as lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Maria, enquanto Clara a observava, ainda sem saber como reagir. O que aconteceria a seguir era uma incógnita. As portas do passado estavam prestes a se abrir, mas o que aguardava dentro delas era um mundo de emoções e revelações que mudaria para sempre a relação entre mãe e filha. A porta da mansão se abriu lentamente, revelando Clara em um vestido elegante, seu cabelo perfeitamente arrumado e uma expressão que oscilava entre a surpresa e o desconforto. Dona Maria, de pé no limiar da entrada, sentiu um frio na barriga ao ver a filha. A última vez que estivera na presença dela foi há tantos anos, e a distância agora parecia ser mais do que geográfica. Era uma barreira emocional que se tornará palpável. Oi, mãe. Clara disse, a voz quase um sussurro. Ela hesitou, como se não soubesse se deveria abraçar a mãe ou apenas deixá-la entrar. Dona Maria, por sua vez, estava paralisada, perdida em memórias de quando Clara era apenas uma criança, correndo feliz ao seu redor. Oi, minha filha, respondeu Dona Maria, forçando um sorriso que mal alcançou seus olhos. Eu vim te visitar. Clara fez um movimento para abrir mais a porta, mas a hesitação ainda pairava entre elas. Dona Maria viu os olhos da filha percorrerem seu vestido simples, a blusa que ela mesma havia costurado, com um tecido que já começava a desbotar. A mansão ao fundo era um símbolo da vida que Clara escolhera, um contraste gritante com a simplicidade que Dona Maria sempre conhecera. Entre, por favor, Clara finalmente disse, mas sua voz estava carregada de um tom que não prometia acolhimento. Dona Maria atravessou a porta, sentindo-se como uma intrusa em um mundo que não era o seu. O interior da mansão era deslumbrante. Móveis luxuosos, obras de arte nas paredes e um cheiro de limpeza que parecia quase artificial. Tudo aquilo a fazia sentir-se pequena e insegura. Você mudou tanto, Dona Maria comentou, tentando encontrar um ponto de conexão.
Lembro dos seus desenhos naquelas folhas de papel que eu te dava. Você sempre foi tão talentosa. Clara soltou uma risada nervosa. Mãe, isso foi há muito tempo. Agora eu tenho que lidar com coisas muito mais sérias do que desenhos. O tom de Clara era brusco, e Dona Maria sentiu uma pontada no coração. Desculpe, estou ocupada. A vida aqui não é fácil. Eu entendo, querida, mas eu só queria. Dona Maria começou, mas foi interrompida. Queria o quê, mãe? Que eu voltasse para a cidade onde tudo era tão simples. A vida aqui é diferente. Eu tenho responsabilidades, e não posso ficar parando para relembrar o passado. Clara estava visivelmente incomodada, e Dona Maria sentiu a pressão no peito aumentar. A conversa pareceu estagnar. O ar estava pesado com as palavras não ditas, e Dona Maria não sabia como continuar. Ela olhou ao redor, admirando a beleza da casa, mas ao mesmo tempo sentindo uma tristeza profunda. A mansão representava tudo o que Clara havia conquistado, mas também mostrava o abismo que se formara entre elas. Você se lembra do nosso jardim, Clara? Aquele que você adorava cuidar. Eu ainda planto flores lá. Dona Maria tentou mudar o rumo da conversa, mas Clara apenas revirou os olhos. Sim, mãe, mas isso não é relevante. Eu não tenho tempo para cuidar de jardins nem para recordar coisas do passado. Estou construindo um futuro. O tom cortante de Clara fez Dona Maria engolir em seco, e ela percebeu que a filha não era mais a criança que um dia conheceu. A tensão aumentava a cada segundo. Dona Maria, que sempre fora uma mulher forte e determinada, agora se sentia vulnerável e desarmada diante da indiferença da filha. Eu só queria ver você, Clara. Ver como você está. Eu sinto sua falta, confessou Dona Maria, a voz embargada pela emoção. Você sente minha falta. E o que você sabe sobre a minha vida agora? Sobre o que eu realmente enfrento todos os dias? Clara respondeu, sua voz elevada. Você não pode simplesmente aparecer depois de todos esses anos e esperar que tudo seja como antes. Dona Maria balançou a cabeça, a dor refletida em seu olhar. Eu só queria te abraçar, minha filha. Eu não sabia que você se sentia assim. Eu só pensei que... Ela parou, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Eu pensei que ainda éramos uma família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As paredes da mansão, que antes pareciam tão acolhedoras, agora pareciam se fechar em torno delas. Dona Maria olhou em volta, tentando encontrar um ponto de apoio, mas tudo ali parecia tão distante, tão diferente do lar que sempre conhecera. Você não entende, mãe. Eu não sou mais a menina que saiu de casa. Eu sou uma mulher que luta todos os dias para manter tudo isso de pé. Clara gesticulou ao redor, indicando o luxo e a segurança que havia construído. Mas Dona Maria percebeu que aquilo não era um conforto, mas uma prisão. Eu só quero que você saiba que estou aqui. Sempre estarei. Não importa o que aconteceu no passado. A voz de Dona Maria era suave, mas carregada de uma tristeza profunda. E o que você pensa que eu deveria fazer com isso? Voltar para a cidade pequena, para a vida que eu deixei para trás. Clara estava agitada, e Dona Maria podia ver a frustração transparecer. Não, querida, não é isso que eu quero. Eu só quero que você saiba que eu te amo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Maria, e ela tentou limpar as bochechas com as costas da mão. Eu só queria te ver de novo, sentir a sua presença. Eu sinto que te perdi. Clara, por um breve instante, pareceu abrandar. O olhar dela se suavizou,
mas logo foi substituído por uma expressão de raiva contida. Você não pode simplesmente aparecer na minha vida e esperar que tudo fique bem. As coisas mudaram. Eu não sei se posso voltar atrás. Dona Maria sentiu o peso daquelas palavras. Era como um golpe no estômago. O que deveria ser um reencontro cheio de alegria agora era um campo de batalha emocional. Eu não espero que tudo fique bem de uma hora para outra, Clara. Só queria que você soubesse que eu sempre estarei aqui, se você precisar de mim. E se eu não precisar de você? Clara disparou, a raiva agora evidente na sua voz. Você não sabe nada sobre a minha vida, sobre o que eu passei. Você não pode simplesmente aparecer e esperar ser recebida de braços abertos. O silêncio se instalou novamente, e Dona Maria sentiu-se como um peixe fora d'água, presa em um mundo que não era seu. Desculpe, Clara. Eu só tenho amor para oferecer e o desejo de te ver feliz. Eu sinto muito se falhei como mãe. Falhar é uma palavra forte, mãe. Mas talvez você devesse ter pensado melhor antes de tomar certas decisões. Clara respondeu, a frieza em sua voz deixando claro que a conversa não estava indo para um lugar onde o entendimento poderia florescer. Dona Maria deu um passo atrás, sentindo a dor da rejeição. Ela desejava que as coisas fossem diferentes, que o amor incondicional que sempre sentirá pela filha pudesse ser suficiente para curar as feridas abertas entre elas. Mas, naquele momento, tudo o que ela podia fazer era aceitar a realidade dolorosa de que o mundo que havia construído para Clara era tão distante do amor que sempre representou para ela. Dona Maria sentou-se à mesa de jantar, observando Clara e seu marido, Ricardo, interagirem. A atmosfera era pesada, e a comida que antes parecia deliciosa agora estava sem sabor para ela. O luxuoso ambiente da mansão contrastava fortemente com a simplicidade de sua casa, e Dona Maria sentia-se como uma intrusa em um mundo que não conhecia. Clara, em sua elegância, parecia tão distante, tão diferente da menina que costumava correr pelo quintal de casa, rindo e brincando. Ricardo, que até então havia se mostrado educado, agora parecia impaciente. Ele não hesitou em interromper a conversa quando Dona Maria começou a falar sobre os velhos tempos. Mãe, você não entende como a vida aqui é diferente. Temos compromissos, reuniões. Não dá para ficar relembrando o passado o tempo todo, disse Clara, com um tom que misturava frustração e cansaço. Dona Maria assentiu, mas a tristeza em seu olhar era evidente. Eu só queria saber como você está, minha filha. Queria que soubesse que ainda me preocupo com você, respondeu, tentando esconder a dor em sua voz. Eu sinto saudade das nossas conversas, Clara, das nossas risadas. Saudade não paga as contas, mãe. Clara disparou, e Dona Maria sentiu como se um golpe tivesse atingido seu peito. A filha havia mudado tanto. A menina sonhadora que ela conhecia agora se tornará uma mulher endurecida pela vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E Dona Maria se sentiu cada vez mais pequena, quase invisível. Ricardo, por sua vez, parecia aproveitar a tensão, sorrindo de forma sarcástica ao observar a mãe e a filha. Talvez devêssemos perguntar a Dona Maria se ela gostaria de voltar para sua casa. Ele sugeriu, com um tom de deboche que fez o coração de Dona Maria se apertar. Parece que a senhora não se adapta muito bem ao nosso estilo de vida. Ricardo, por favor. Clara interveio, mas sua voz estava mais voltada para acalmá-lo do que para defender a mãe. Dona Maria percebeu que a dinâmica entre os dois era estranha, como se ele estivesse tentando provar um ponto, e ela estava no meio de tudo isso, sem saber como reagir.
O jantar continuou, mas as conversas eram superficiais e cortadas por silêncios desconfortáveis. Dona Maria tentava focar na comida, mas sua mente estava a 1000 por hora, refletindo sobre as decisões que a levaram até ali. O que tinha acontecido com sua filha? Onde estava a alegria que antes preenchia suas vidas? Após o jantar, Clara sugeriu que tomassem café na sala de estar. Dona Maria seguiu, mas a sala imponente, com seus móveis caros e decoração moderna, a deixava ainda mais deslocada. Ela se sentou em um sofá que parecia mais uma obra de arte do que um lugar para relaxar. Clara se acomodou em uma poltrona ao lado de Ricardo, e Dona Maria percebeu como eles pareciam um casal perfeitamente alinhado, enquanto ela era um elemento fora de lugar. Você sabe, mãe, a vida aqui é muito corrida. Não tenho muito tempo para visitas, mesmo que eu quisesse, disse Clara, desviando o olhar para a janela, como se buscasse algo fora dali. Há muitas responsabilidades, e isso consome meu tempo e energia. Dona Maria olhou para a filha, os olhos cheios de tristeza. Mas eu sou sua mãe, Clara. Eu deveria ser uma prioridade em sua vida. A declaração saiu quase como um sussurro, mas a carga emocional era pesada. Eu sempre estive aqui para você. Por que agora você não consegue ver isso? É complicado, mãe. Você não entende. A vida na cidade é diferente. Eu não tenho tempo para me perder em memórias que não vão mudar nada. Clara se levantou, seu tom de voz subindo, e Dona Maria percebeu que o muro que separava as duas era mais alto do que imaginava. A conversa parecia um jogo de xadrez, onde cada uma tentava mover suas peças sem se expor demais. Complicado. Complicado é viver sem saber como você está, Clara. Complicado é sentir que estou perdendo você a cada dia que passa. Dona Maria se levantou também, a voz tremendo, mas firme. Eu não vim até aqui para ser ignorada. Eu vim porque sinto a sua falta. Eu não reconheço mais a minha filha. Clara olhou para a mãe, e pela primeira vez, Dona Maria viu uma fissura na armadura que a filha havia construído. Mas antes que pudesse se apegar a essa esperança, Ricardo interveio. Dona Maria, entenda que Clara tem suas próprias batalhas. Você não pode simplesmente chegar e esperar que tudo seja como antes. Batalhas. O que você sabe sobre batalhas? Dona Maria disparou, a indignação fazendo seu coração disparar. Eu lutei para criar sua esposa. Eu trabalhei duro para dar a ela tudo o que tinha, mesmo quando não tinha nada. Ricardo se recostou na cadeira, os olhos desafiadores. E isso justifica sua presença aqui, sem avisar, sem se preocupar com as consequências. Você sabe que isso pode ser um problema para o nosso relacionamento. Não sabe. O clima ficou tenso, e Dona Maria se sentiu acuada. Não era sua intenção causar problemas, mas a frustração explodiu. Eu não sou o problema, Ricardo. O problema é como vocês se afastaram, como Clara se afastou de mim. O problema é que o dinheiro tornou a vida de vocês tão vazia, que não conseguem enxergar o que realmente importa. Clara, por sua vez, parecia dividida entre os dois mundos. O amor pela mãe e a vida que havia construído com Ricardo. Mãe, eu não quero brigar. Mas você precisa entender que eu não sou mais aquela criança. A vida me moldou, de outra forma. E eu sou apenas uma lembrança. Dona Maria sentiu as lágrimas ameaçarem descer. Eu sou apenas algo que você se esforça para esquecer. Eu não quero ser um fardo, Clara. Eu só quero que você saiba que eu estou aqui, que ainda sou sua mãe. Clara olhou para a mãe, o olhar se suavizando. Mas a confusão ainda estava presente. Eu só não sei como lidar com isso. A vida aqui é tão diferente.
e eu me perdi no meio do caminho. Dona Maria percebeu que, por trás da fachada de sucesso, havia uma vulnerabilidade que Clara não conseguia expressar. Mas antes que pudesse responder, Ricardo se levantou e, com um olhar de desaprovação, se dirigiu à esposa. Vamos para o quarto, Clara. Precisamos conversar sobre isso. Dona Maria ficou ali, no meio da sala, o coração pesado. O que estava acontecendo com sua família? Como haviam se afastado tanto? A tristeza a consumia, e ela decidiu que precisava de um momento sozinha, longe daquela tensão que a sufocava. Sem dizer uma palavra, Dona Maria saiu para o jardim. O ar fresco da noite a envolveu, e as estrelas brilhavam intensamente no céu. Ela se apoiou em um dos postes de luz do jardim e fechou os olhos, tentando encontrar um pouco de paz. Lembrou-se dos tempos antigos, quando Clara corria para ela, pedindo conselhos ou apenas para abraçá-la. Agora, tudo parecia tão distante, tão irreal. As flores ao redor exalavam um perfume doce, e Dona Maria se perdeu em suas memórias. O que havia dado tão errado? Ela havia dado tudo a Clara, mas agora sentia que a vida havia colocado um abismo entre elas. Enquanto refletia, lágrimas escorriam pelo seu rosto. O amor que sentia pela filha era puro, mas a dor da separação era insuportável. O que mais poderia fazer? Como poderia reparar o que estava quebrado? A noite parecia longa, e Dona Maria se perguntou se seria capaz de encontrar um caminho de volta para o coração da filha. Dona Maria caminhou lentamente pelo jardim da mansão, sentindo o frescor da noite tocar seu rosto enquanto as flores se balançavam suavemente ao vento. A luz da lua iluminava o caminho, mas não havia brilho suficiente para dissipar a sombra de sua tristeza. Lembranças da infância de Clara vinham à mente, imagens de uma garotinha cheia de vida correndo pelo quintal de sua casa simples, rindo e brincando. Ela se lembrava de como, nas tardes quentes de verão, as duas se sentavam sob a sombra de uma árvore, compartilhando histórias e sonhos. Onde foi que tudo deu errado? Pensava Dona Maria, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Com o coração apertado, ela se questionava sobre seu papel na vida da filha. Eu fiz o melhor que pude, murmurava para si mesma, tentando encontrar consolo em suas próprias palavras. Trabalhei duro, fiz sacrifícios. Será que não foi o suficiente? O peso da culpa a consumia, e a solidão do momento parecia mais intensa do que nunca. Ela desejava entender como havia chegado a esse ponto, onde a relação que um dia foi tão próxima se tornará uma fonte de dor e mal-entendidos. A brisa suave trouxe o som de passos atrás dela. Dona Maria se virou e viu Clara se aproximando, com um semblante que misturava confusão e raiva. Clara hesitou por um momento, como se estivesse lutando contra suas próprias emoções. Mãe, por que você não me disse que estava aqui fora? Você não deveria ficar sozinha, disse Clara, tentando esconder a inquietação na voz. Eu só precisava de um tempo, respondeu Dona Maria, a voz embargada. Olhando para as flores, me lembrei de como você adorava brincar no jardim da nossa casa. Era tão feliz naquela época. Clara cruzou os braços, olhando para o chão. E por que não me ajudou a ser feliz agora? Você me deixou sozinha, mãe. Eu precisei crescer sem você ao meu lado. Sempre me senti abandonada. Abandonada. Clara, eu fiz tudo o que pude. Trabalhei dia e noite para que você tivesse uma vida melhor, para que nunca lhe faltasse nada. Dona Maria argumentou, sua voz subindo em um misto de desespero e defesa. Melhor para quem? Para você. Porque eu não pedi por isso. Eu só queria você. Sua presença. Você estava tão ocupada tentando me dar coisas que esqueceu de me dar amor. E agora, aqui estamos, nesse lugar luxuoso, mas tão vazio.
Clara disparou, a frustração claramente visível em seus olhos. Dona Maria sentiu um aperto no peito. O que sua filha dizia era verdade, e cada palavra se sentia como uma lâmina cortando sua alma. Eu não sabia como lidar com a vida, Clara. Eu não sabia que você se sentia assim. Eu queria o melhor, mas talvez eu tenha me perdido no caminho. Desculpe-me. Desculpas não são suficientes, mãe. Eu queria que você tivesse lutado mais, que tivesse me mostrado que o amor é mais importante que o dinheiro. Clara respondeu, sua voz mais baixa, mas ainda carregada de dor. E o que você quer que eu diga, Clara? Que eu devia ter feito mais. Eu sempre estive aqui, e sempre amei você. Lutar pelo que? Para que você se sentisse mais culpada por ter uma vida que eu não consegui te dar. Dona Maria sentia as lágrimas escorrendo livremente agora, enquanto a dor acumulada durante anos finalmente explodia em palavras. Eu não quero que você se sinta culpada, mãe. Eu só quero que você entenda que a vida não é só sobre coisas, mas sobre pessoas. E você não estava lá quando eu mais precisei. Clara disse, a voz agora tremendo. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de mágoa e ressentimentos não ditos. Ambas as mulheres estavam paradas, imersas em suas próprias emoções, incapazes de dar o próximo passo. A lua, testemunha silenciosa de suas lutas, parecia brilhar ainda mais intensamente, como se quisesse iluminar o caminho para a reconciliação. Dona Maria respirou fundo, tentando reunir coragem para se abrir. Eu queria que você soubesse que eu nunca quis te deixar sozinha. Quando você se foi para a cidade, eu fiquei tão perdida. Não sabia como me conectar com você à distância. As cartas que enviei, os telefonemas, tudo parecia tão insuficiente. Eu não queria ser uma carga na sua vida, por isso, me afastei. Mas o que eu realmente queria era estar perto de você, sentir sua presença. Você é minha filha, e eu sempre amei você. Clara olhou para a mãe, seu coração começando a amolecer um pouco. Mas você nunca me disse isso. Eu só ouvia sobre suas preocupações, sobre o trabalho, sobre o dinheiro. Nunca ouvi o que você realmente sentia. Eu não sabia como expressar isso. Eu estava tão ocupada tentando garantir que você tivesse tudo, que acabei esquecendo o que realmente importava. Dona Maria respondeu, a voz agora mais suave. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Eu gostaria de ter encontrado uma maneira de equilibrar as coisas, de mostrar o amor que sinto por você. Clara, agora com os olhos marejados, começou a ver sua mãe com novos olhos. O reconhecimento da vulnerabilidade da mãe a tocou profundamente. Mãe, eu não quero que você se sinta assim. Eu só queria que você soubesse como eu me sentia também. Então, vamos tentar, Clara. Vamos tentar nos entender, mesmo que seja difícil. Eu não quero mais viver com esses ressentimentos. Dona Maria respondeu. O desejo de reconciliação começava a brilhar dentro dela. Uma luz no fim do túnel escuro da desavença. Eu também não quero mais isso. Mas como? Clara questionou, a incerteza ainda presente em sua voz. Talvez possamos começar a nos abrir uma para a outra. Eu posso compartilhar o que vivi, e você pode compartilhar suas experiências. Podemos construir uma ponte entre nós. Eu sinto que ainda existe amor, mesmo que esteja escondido sob camadas de dor. Dona Maria sugeriu, seu coração esperançoso. Clara assentiu lentamente, compreendendo que a jornada para a reconciliação seria longa, mas valeria a pena. Sim, podemos tentar. Eu não quero mais viver com mágoas. Quero que você faça parte da minha vida, da minha verdadeira vida.
e não apenas uma lembrança do passado, disse Clara, sua voz agora mais firme. As duas se olharam, e por um momento, o silêncio entre elas se transformou em um espaço de compreensão. O caminho à frente ainda era incerto, mas, ao menos, elas tinham dado o primeiro passo em direção à cura. A noite continuou a avançar. Sob a luz da lua, as esperanças de ambas começaram a renascer. A noite havia se instalado, e o céu estava adornado com estrelas que brilhavam como pequenos diamantes, mas a atmosfera na mansão era densa, carregada de mágoas e ressentimentos não ditos. Dona Maria, com o coração acelerado e a voz embargada, decidiu que era hora de se abrir. Ela olhou nos olhos de Clara, que ainda estava visivelmente abalada, e respirou fundo, suas palavras pesadas como pedras. Clara, eu sempre trabalhei duro para te dar o melhor que eu pude. Sempre sonhei com um futuro brilhante para você, mesmo quando a vida nos parecia tão dura. Mas nunca soube como lidar com tudo isso, com essa pressão, com a vida moderna que mudou tanto. Eu só queria que você fosse feliz, confessou Dona Maria, sua voz tremendo de emoção. As palavras da mãe pareciam ecoar na sala, e Clara, por um momento, ficou em silêncio. O tempo que parecia ter congelado entre elas agora começava a derreter. A verdade nua e crua estava exposta, e Dona Maria podia sentir que, por trás daquela fachada de sucesso, havia uma fragilidade que Clara tentava desesperadamente esconder. Eu sei, mãe. Eu sei que você se esforçou. Mas isso não muda o que eu senti quando você me deixou. Eu me senti abandonada, mesmo sabendo que você estava fazendo o melhor que podia. E agora, com tudo isso, Clara gesticulou em direção à mansão luxuosa. Com todo esse sucesso, eu sinto uma pressão insuportável para manter as aparências, para ser a pessoa que todos esperam que eu seja. Dona Maria sentiu um nó se formar em sua garganta ao ouvir a dor de Clara. Ela queria alcançá-la, mostrar que, apesar de todas as diferenças, o amor que sempre sentiu pela filha nunca desapareceu. Meu amor por você nunca mudou, Clara. Eu só queria que você tivesse uma vida melhor do que a nossa. Mas talvez eu tenha me perdido no caminho. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, e ela passou a mão pelos cabelos, tentando se recompor. Mas a vulnerabilidade estava exposta. Eu não sei mais quem sou, mãe. Eu não sei como ser essa pessoa que todos esperam. Às vezes, eu sinto que estou vivendo uma mentira. A conversa se tornava um campo de batalha emocional. Mas agora era diferente. As facas que antes estavam apontadas uma para a outra começaram a se virar. Dona Maria, percebendo a fragilidade da filha, deu um passo à frente, sua voz carregada de ternura. Você não precisa ser nada além do que você é, Clara. Você é minha filha, e para mim, isso é tudo o que importa. O sucesso e o dinheiro não definem quem somos. O que realmente importa é o amor e a conexão que temos. Clara olhou para a mãe, seus olhos refletindo uma mistura de dor e esperança. Mãe, eu não sei como nos reconectar. Eu me sinto tão perdida. Antes que Dona Maria pudesse responder, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. Uma caixa de joias escorregou da mesa e caiu no chão, fazendo um som agudo quando se abriu. O brilho das joias espalhadas pela sala refletiu a luz fraca da lâmpada, e Clara parou, perplexa. Ela se agachou para recolher as peças, e seus olhos se fixaram em um colar que tinha um significado especial. Era um colar que Dona Maria havia feito para ela quando era criança, com pequenas contas coloridas que brilhavam sob a luz. Você guardou isso? Clara murmurou, com a voz trêmula. Mãe, eu não sabia que você ainda tinha. Dona Maria se aproximou,
seu coração batendo forte no peito. Sim, eu guardei. Eu sempre guardei. Eu queria te dar isso de novo um dia, quando estivéssemos juntas e felizes, como antes, disse ela, a emoção a dominando. Eu fiz com todo o meu amor, Clara, para que você sempre se lembrasse de quem você é. Clara segurou o colar nas mãos, admirando os detalhes e a simplicidade daquela peça feita à mão. As memórias inundaram sua mente. Os dias ensolarados em que sua mãe a ajudava a fazer bijuterias, as risadas, a sensação de pertencimento. Mãe, eu sinto tanto a sua falta. Sinto falta de nós, do que éramos. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Clara, e Dona Maria não hesitou em envolver a filha em um abraço apertado. Era um gesto que carregava anos de saudade e dor, mas também de amor incondicional. Eu também sinto sua falta, meu amor. Mas podemos encontrar um caminho de volta. Podemos começar de novo. O calor do abraço trouxe um alívio. Por um momento, as mágoas pareciam desaparecer. Ambas choravam, liberando a dor acumulada ao longo dos anos. O colar, agora entre elas, simbolizava não apenas o passado, mas a possibilidade de um futuro mais leve e cheio de esperança. Eu não quero mais viver assim, mãe. Eu quero que possamos ser uma família novamente. Clara confessou entre as lágrimas, sua voz baixa, mas firme. Eu quero aprender a lidar com tudo isso. E eu preciso da sua ajuda. Dona Maria sorriu suavemente, enxugando as lágrimas da filha com as mãos. Nós vamos encontrar um jeito, Clara. O amor sempre encontra um caminho. Nunca é tarde para recomeçar. As duas, agora unidas por um laço renovado, sentaram-se no chão da sala, cercadas pelas joias espalhadas e pelo eco de uma conversa que, finalmente, trouxe à tona tudo o que estava guardado. O passado poderia ter sido doloroso, mas ali, naquele momento, elas descobriram que o amor poderia curar as feridas mais profundas e que, apesar das diferenças, a essência de uma família sempre existiria. A noite avançava, e as estrelas continuavam a brilhar no céu. No interior da mansão, um novo capítulo estava prestes a ser escrito, repleto de promessas de reconciliação e amor. A atmosfera no jardim era densa, carregada de emoções não ditas e mágoas que se acumulavam ao longo dos anos. Clara, ao perceber a fragilidade da mãe, sentiu um aperto no coração. O colar que Dona Maria havia feito com tanto carinho parecia brilhar intensamente sob a luz suave da lua, como se estivesse chamando por um reencontro não apenas de mãe e filha, mas de duas almas que, por muito tempo, estiveram afastadas. Dona Maria, com os olhos marejados, observava Clara perder-se em pensamentos. Você sempre foi tão forte, Clara. Lembro-me de quando você era apenas uma menina e sonhava em ser alguém grande. Alguém que mudaria o mundo. Começou Dona Maria, sua voz trêmula refletindo a dor da saudade. Mas eu nunca quis que você se esquecesse de onde veio. Eu não me esqueci, mãe. A vida apenas mudou. Clara finalmente deixou as lágrimas escorrerem. Eu me afastei porque achava que precisava ser perfeita. O que eu não percebia é que essa perfeição só me afastou de você, de mim mesma. Dona Maria deu um passo à frente, o coração batendo mais forte. Clara, você nunca precisou ser perfeita. Eu só queria que você fosse feliz. Sempre acreditei que a felicidade estava em ser você mesma, não em se perder em um mundo que, às vezes, parece não ter lugar para nós. As palavras de Dona Maria ecoaram no silêncio da noite, e Clara sentiu um calor se espalhar por seu peito. Era um alívio, mas também uma dor profunda. Mãe, eu não sei como voltar a ser quem eu era. Eu me sinto tão perdida. Aqui, dentro dessa casa, eu sou uma estranha para mim mesma. Dona Maria se aproximou ainda mais,
envolvendo a filha em um abraço caloroso. Você sempre será a minha menina, Clara. Não importa onde você esteja ou o que tenha se tornado. O que importa é que a gente se encontre novamente, que possamos construir novas memórias juntas. As duas se abraçaram por um longo momento, e a sensação de reconexão começou a dissipar as sombras que haviam pairado sobre elas. Era um recomeço, uma nova chance de se redescobrirem. Mas, antes que pudessem saborear aquele instante, uma voz rasgou a tranquilidade do ambiente. O que está acontecendo aqui? Ricardo apareceu, com um olhar que misturava surpresa e desaprovação. Clara, você não deveria estar conversando com sua mãe desse jeito. É tarde, e precisamos nos preparar para o que vem a seguir. Clara se afastou do abraço, seu olhar agora fixo em Ricardo. O que vem a seguir? O que você quer dizer com isso? A tensão entre eles era palpável, e Dona Maria sentiu seu coração apertar com a possibilidade de mais uma briga. Eu só quero que você se lembre de quem você é agora, Clara. Essa conversa não vai mudar o que aconteceu entre vocês. O passado é passado, disse Ricardo, com um tom de desprezo que fez Dona Maria se encolher. Precisamos focar no presente. Ricardo, você não entende. O que eu sou agora não é tudo o que eu sou. Eu também sou filha, e isso é parte de mim. Clara respondeu, sua voz agora mais firme. Eu não posso simplesmente apagar a minha história para agradar a você. A história que você viveu não é a realidade que você deve enfrentar. Não tem como você se reconectar com o que não é mais seu. Você precisa se concentrar no futuro, não no passado. Ricardo estava intransigente, mas, para sua surpresa, Clara não recuou. Mãe, você sempre me disse que eu deveria lutar pelo que é importante. E isso é importante para mim. Você é importante, Clara declarou, virando-se para Dona Maria. Eu não posso deixar que você saia da minha vida novamente. Ricardo, percebendo que a conversa estava fugindo do seu controle, respirou fundo. Olha, eu só quero o melhor para você, Clara. E talvez o melhor seja seguir em frente, sem essas amarras do passado. Dona Maria, sentindo a tensão aumentar, decidiu intervir. Ricardo, eu não sou uma amarra. Sou a mãe dela, e sempre estarei aqui, independentemente do que você pense. Sua voz, embora tranquila, havia recuperado força e determinação. Isso é o que você acha, Dona Maria. Mas Clara tem uma vida agora, e essa vida não inclui visitas de mães que não entendem o que significa viver em um mundo assim. Ele disse, seu tom carregado de desprezo. Você não sabe o que é viver, Ricardo. Você sabe apenas como ganhar dinheiro e se cercar de coisas materiais. A vida não é só isso. Dona Maria respondeu, com a voz firme. O contraste entre a simplicidade de suas palavras e a complexidade da situação era evidente. Clara olhou para o marido, seu coração dividido. Ricardo, você fala sobre o futuro, mas eu não posso deixar meu passado para trás. Ele faz parte de quem eu sou. E, se você realmente me ama, você deve entender isso. Ricardo hesitou, e sua expressão mudou por um breve momento. Ele parecia estar considerando a ideia, mas logo se fechou novamente. Eu só quero proteger você, Clara. O mundo lá fora é complicado. E sua mãe? Bem, ela não entende isso. É exatamente por isso que eu preciso dela. Ela me conhece melhor do que qualquer um. E, se você realmente me ama, você deve respeitar isso. Clara disse, com lágrimas nos olhos. Dona Maria, ao ver a vulnerabilidade da filha, sentiu que havia chegado a hora de uma grande revelação. Clara,
algo que eu nunca contei a você. Eu sempre fiquei com medo de que a verdade te afastasse ainda mais de mim. Clara olhou intrigada. O que você quer dizer, mãe? Eu trabalhei muito, mas também cometi erros. Eu não sou perfeita, e eu não consegui te dar tudo o que você merecia. Quando você foi embora, eu me senti tão sozinha e perdida. E, por isso, eu não soube como lidar com a sua ausência. Mas eu sempre estive aqui, torcendo por você. Clara ficou em silêncio por um momento. As palavras da mãe penetraram em sua alma. Ela se lembrou de todas as noites em que Dona Maria a confortou, todas as vezes em que ela foi seu porto seguro. Ricardo, observando a cena, percebeu que estava diante de algo muito maior do que seu egoísmo. Talvez seja hora de todos nós repensarmos o que realmente importa, ele disse, com um tom mais suave. Eu gostaria que pudéssemos nos reunir como uma família, sem preconceitos e sem barreiras. Dona Maria, agora com um leve sorriso, assentiu. Sim, podemos fazer isso. Podemos começar de novo, se você estiver disposta a tentar, Clara. Clara, olhando para os dois, sentiu que uma mudança estava no ar então. Vamos fazer isso. Vamos nos reunir. E eu prometo que vou tentar me reconectar com você, mãe, e com quem eu sou realmente. E, assim, sob a luz da lua, as três vidas se entrelaçaram mais uma vez, prometendo um futuro onde o amor superaria todas as dificuldades. O caminho seria longo, mas a esperança renascia, trazendo consigo a promessa de um novo começo.